Vamos então ao nosso capítulo 4 do nosso estudo do livro de Provérbios, o livro de sabedoria, para que a gente se torne mulheres sábias, conectadas com o Senhor, que tenham um temor do Senhor e caminha segundo a tua vontade, para que a gente alcance os propósitos que Deus tem para nossa vida, né? Que são maiores e melhores do que a gente pode imaginar, pensar, mas que a gente precisa entender, saber e ter esse conhecimento para conseguir alcançar e não viver a vida segundo as nossas próprias vontades, que não são tão boas, né? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Gabi, sejam muito bem-vindos. Nós estamos, então, no 4º episódio dessa série. Se você não viu os outros capítulos, 1, 2 e 3, tá numa playlist chamada Estudo Bíblico Provérbios, para que você não perca nada do que rolou até aqui. Estou aqui com a minha Bíblia de estudo discipulado, que estamos usando, por ser uma versão um pouco mais tranquila. Eu gostei muito mais quando a gente leu na última aula. Eu imagino que vocês tenham gostado também, que é muito mais simples de entender, né? Essa versão aqui, para quem tá curiosa, então, é a Nova Almeida Atualizada, ou NAA. E essa Bíblia tem muita coisa, olha só que legal. Tem estudos, tá vendo? Sempre sobre discipulado. Mas o interessante é que aqui embaixo tem muita coisa que explica o texto, que traz comentários teológicos bem legais, históricos. Recomendo. Essa Bíblia aqui é meu xodó. Vamos então começar a nossa leitura do capítulo 4 de Provérbios, pessoal? Vamos lá. Ele começa assim, com o seguinte título: Conselho Paternal. Olha só. Vamos lá, versículo 1. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Olha que bonito. Sabe o que é interessante a gente relembrar aqui, pessoal? Que quando ele fala que ele ouvia essas coisas do pai dele, relembrem que o pai desse autor aqui, que era Salomão, era Davi, certo? Então, o pai de Salomão era o rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Então, pensa, né? Olha só que profundo. E hoje, eu e você, mulheres, estamos aqui e nós podemos ouvir justamente o mesmo ensino que Davi deu a seu filho a nós. Olha que sabedoria. Então, você quer aprender com um homem segundo o coração de Deus para ser uma mulher segundo o coração de Deus? Ouça aqui o que está escrito aqui. Certo? Então, vamos nos lembrar desse ponto que é importante. Mas o que vem falar aqui? Novamente, algo que a gente já viu em vários versículos dos 3 últimos capítulos que a gente leu, que nós devemos escutar a sabedoria, os ensinos dos nossos pais. A gente entendeu que é um mandamento, honrar pai e mãe, a gente sabe disso, né? Então, a gente deve esta honra. E honra não é obediência cega, a gente sabe disso, principalmente quando a gente está falando de pais que não são cristãos, que não vivem segundo a nossa fé, tá bom? Mas mesmo essas pessoas que não têm a mesma fé que a gente, tem muita coisa para nos passar. Os meus pais, por um exemplo, não são cristãos e eu aprendo muita coisa com eles. Muitas coisas que meu pai me disse, minha mãe me disse quando eu era nova, eu levo para minha vida até hoje. Então você precisa compreender que a honra do pai e mãe é mandamento, não tem porém, ok? E a gente precisa saber ouvir, prestar atenção. Quando uma coisa bíblica ela é muito repetida, fica ali repetitivo, gente, prestem atenção. Então, ouça as pessoas.
Não seja aquela mulher trabalhosa que as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. A pessoa que não ouve ninguém, sabe? Tudo ela sabe, ela é perfeita, ela não consegue ouvir uma instrução que fala, ah, não, eu já sei como é que é, não, já sei, pode ficar em paz, ah, porque eu já vou resolver aqui, sabe? Ou aquelas pessoas que são assim, elas confrontam. Então, quando alguém vem te trazer um ensinamento, algo que quer te passar, porque tá vendo que você tá errando em alguma coisa, a pessoa fala, ah, mas você não sabe o que eu tô passando. Ah, mas você não me entende, ninguém me entende. Às vezes entende. É você que não quer ouvir a repreensão. Bateu, doeu, pega que é teu, tá? Então, assim, às vezes você precisa começar a se analisar. Tem gente que não aceita ensino de ninguém. E isso não é bíblico. Se nós queremos ser mulheres sábias, com o coração em Cristo, nós precisamos começar, a acertar essa rota, né? A corrigir isso e começar a ouvir as pessoas, tá bom? Achei muito interessante o que fala no versículo 7. O princípio da sabedoria é adquira sabedoria, né? Então, a coisa mais sábia a se fazer é o quê? Buscar sabedoria. Olha só que interessante. É um joguinho ali de palavras, uma coisa meio, né? Ah, como assim? Mas que é básico, é óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né, gente? O princípio de você ser alguém sábio é você sempre buscar a sabedoria. A pessoa que é inteligente tem até aquele ditado, né? E eu acho que isso aqui tá em Provérbios. Eu estou chutando, porque a minha memória às vezes é falha, mas eu acho que isso aqui tá em Provérbios. Que diz assim, corrija o sábio e ele te amará para sempre. Agora, corrija o tolo e ele te odiará para sempre. Por quê? Porque a pessoa que ela é sábia, ela vai querer se tornar cada vez mais sábia. Quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe de nada. Então, quando você é aquela tipo de pessoa que acha que sabe de tudo, presta atenção, que na verdade você é o mais burro e tolo de todos. Sério, isso é bíblico. Quando você começa a buscar conhecimento, mais você percebe que você não tem. Eu tenho essa estante de livros aqui, tá vendo? Como vocês podem ver. E quando eu tava começando a parar pra pensar sobre livros, tava querendo ler bastante, tava lendo algumas coisas, cada vez eu percebi o quão grande é o número de livros publicados no mundo inteiro. E eu tava pesquisando sobre alguns títulos, assim, e eu falei, nossa, mas tem aquele outro lá. E aí eu falei, nossa, falta tempo de vida possível para que fosse possível alguém ler tudo que já foi publicado algum dia. Todos os livros, todos os clássicos, todo o conhecimento que está disponível. Então, quanto mais você busca o conhecimento, mais você vê que você precisa buscar mais, e é essa roda viva. Então, assim, não para, não seja uma mulher que para. Não pare os seus estudos. Ah, Gabi, mas eu não quero fazer faculdade. Sei lá, vai fazer um hobby. Vai aprender a fazer cerâmica. Vai aprender a fazer pintura em aquarela. Qualquer coisa. Busque conhecimento, sabedoria. Leia livros. Olha a minha biblioteca aqui, ó. Leia livros. Tenha interesses. Seja uma mulher interessante, tá? Só isso que eu queria complementar. Muito importante. Vamos continuar? Versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe de longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, que nem eles sabem em que tropeçam. Outra coisa que a gente tem falado muito é sobre o cuidado com as influências. Gente, a gente vive numa era digital onde o que mais existe são
influencers. Pessoas que são responsáveis por te influenciar de alguma maneira. E às vezes a gente tá tão acostumado com esses termos, com essas palavras, que a gente não percebe o quão isso é real, importante e impactante. Pessoas que te influenciam. Quem tem te influenciado? Quem você tem seguido? Quem tem ditado o que você gosta, o que você não gosta, o que você veste, o que você usa, o que você come, o que é legal e moda ou o que é cringe? Ou quais palavras você fala, como a palavra cringe, sabe? Quem são as suas referências? A gente tem que tomar cuidado, porque, igual tá falando aqui, gente, os maus não dormem enquanto não fazem alguma maldade. Isso quer dizer que a pessoa que ela é ruim e ela é fofoqueira, ela vai fofocar de você em algum momento e vai querer o máximo possível te fazer mal através dessa fofoca, algo do gênero, falar mal de você. E se você não for atenta, você vai cair nisso. E cair nisso você vai entrar em alguma briga, você vai... Entende o que eu tô falando? Você tem que se manter alerta com as influências, com as pessoas. Gente, eu juro pra vocês que o pecado, as tentações, elas são assim, sutis. E vai te encantando. Quando você vê, você já caiu no papo. Então, são, por um exemplo, pessoas do trabalho que você está lá convivendo, e óbvio que você tem que conviver com pessoas que não creem na mesma fé, porque senão como nós seguiríamos o nosso mandamento principal, nosso chamado universal, que é ir de fazer discípulos, como a gente ia falar do evangelho para as pessoas. Mas às vezes você se assentando com essas pessoas, no sentido de você compartilhar a sua vida toda ali com elas, você vai perceber que elas aos poucos começam a ter liberdade para, sei lá, começar a falar de sexualidade com você. E aí elas estão ali todas juntas falando sobre sexualidade, coisas profanas, coisas erradas, e você tá nesse meio. E ninguém nem sabe que você é crente. Sabe? A meta é a pessoa falar assim, vamos mudar de assunto porque fulana tá aqui, fulana não gosta desses assuntos. Ô, glória! Aí a tua presença foi marcada. Aí a tua luz resplandeceu onde há trevas, entende? Porque nessas trevas, nem elas mesmas estão enxergando onde elas estão tropeçando, elas nem veem. A vida delas, muitas vezes, gente, a vida de quem não tem a Cristo é uma escuridão, é uma cegueira. Elas nem veem onde tropeçam. Então, as pessoas que estão em pecado e estão tristes, estão com depressão, estão com ansiedade, estão com uma vida vazia e não sabem por que não tem contentamento na vida, elas não percebem que é por conta do pecado que há nelas. O pecado que elas cometem, elas nem se tocam. Agora, você conviver com esse tipo de pessoa, viver com esse tipo de pessoa, você vai começar a tropeçar sem perceber. Porque você está se colocando na escuridão, sendo encantada pela maldade que está ali. Cuidado, cuidado. Versículo 20, e o último bloco para a gente terminar. Meu filho, ou minha filha, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. No último vídeo a gente falou sobre o quê? Sobre tatuar as verdades bíblicas no nosso coração. Para não escrever de caneta, não escreve a lápis, muito menos, mas escreve com uma tatuagem para ficar permanente. Glória a Deus. Então, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Eu vou dar uma pausa aqui antes da gente continuar, pra gente falar sobre esse assunto, né? Então, a gente tem que guardar aí o quê? A sabedoria, com muito carinho, com uma intimidade ali dentro do nosso íntimo, do nosso coração, certo? A gente falou também sobre o fato da gente valorizar a sabedoria e é a sabedoria nos exaltar, porque você é uma pessoa sábia, gente, a sua própria sabedoria ali no Senhor vai te exaltar, vai te colocar em lugares melhores, com relacionamentos melhores. Um exemplo, você escolher um namorado, você escolher um futuro noivo. Se você não é uma pessoa sábia, você escolhe mal. Uma pessoa ruim, que vai te fazer mal, vai te deixar triste. Se você tem sabedoria, você vai ser exaltada porque você vai encontrar uma pessoa sábia, uma pessoa boa, e isso vai ser uma glória na sua vida, certo? São alguns pontos que a gente falou aqui até esse momento. Agora, especificamente nesse versículo, que muita gente faz pregação sobre isso e tal,
De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito importante. Lembra que eu falei que essa Bíblia tem muitas notas de rodapé? Eu vou até ler para vocês a nota de rodapé que tem dessa parte. Diz assim, ó. De tudo significa acima de tudo, com a maior prioridade. Guarde bem o seu coração. É bem possível que a maior disciplina espiritual seja guardar nosso coração, a nossa vida interior, porque dele procedem as fontes da vida. Quanto mais nos achegamos a Jesus, mais nos tornamos fontes puras. Nossa língua pode ser uma fonte para a vida ou para a morte. Os desejos do nosso coração podem ser divinos ou malignos. Sendo muito sincera aqui com vocês, né, meninas? O coração, ele é a fonte de tudo. De tudo. Se tem alguma coisa que pode te influenciar, assim, uma das coisas que mais pode influenciar a sua vida é o teu coração. Então, quando você entra em um relacionamento, né, por isso que a gente sempre fala sobre relacionamentos, toca nesse assunto, porque eu acredito que é o que mais mexe com a gente. É por causa de relacionamentos que a gente cai em pecado. É por causa de relacionamentos que a gente não ouve os nossos pais, vai contra a vontade dos nossos pais. Porque é onde está uma ligação muito forte do nosso coração. É essa paixão, é esse amor. E a gente pode estar realmente vivendo um relacionamento segundo a vontade do Senhor, que vai nos aproximar de um casamento santo, de uma vida com propósitos. Porque Deus não une pessoas, une propósitos. Né? Uma coisa que vai te levar a um casamento de santificação, ou você pode estar entregando o seu coração para ser defraudado, para ser machucado, de uma pessoa que não vai ser respeitosa com você, que vai te machucar, que vai mexer com a sua cabeça, com os seus valores. Então, se antes você sabia o seu valor e o seu amor, como Deus te amava, entendeu? Aí, por conta de um relacionamento onde você colocou o seu coração, você já começa a duvidar. Será que eu sou amada mesmo? Será que eu sou merecedora de amor? Ninguém me ama. Fulano me traiu. Ah, porque a outra é mais bonita do que eu, então eu não sou bonita. E fere a tua identidade. Por isso, guarda isso aonde? No seu coração. De tudo que você deve guardar, de tudo que a gente pode falar aqui, sobre você prestar atenção, sobre você ser sábia, sobre você cuidado ao entregar isso, aquilo, ao entregar dinheiro, ou entregar seu CPF, enfim, cuidado para não entregar o seu coração. Não entre em paixões vazias, rápidas demais, entende? Guarda o teu coração para que você não acabe sendo contaminada. Contaminada com coisas que não são sobre você, sobre a tua identidade, sobre os propósitos que Deus tem para você. Cuidado para você não ser defraudada. Então, guarda o teu coração. Não coloque o teu coração em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, tá? Vamos continuar então. Versículo 24 diz assim: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Muito bem. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Aqui tem uma coisa que pega para muitas mulheres. A boca. Pesquisas afirmam, né, que mulheres falam muito mais palavras do que homens. E muitas vezes, Satanás usa isso como uma brecha para usar a gente. A nossa língua, muitas vezes, pode ser uma língua comprida, uma língua afiada, para falar mal dos outros, para fazer fofoca, para machucar alguém. E aqui o Senhor afirma: tire a falsidade da sua boca, isso não é de Deus. Isso não vem de uma mulher de Deus. Uma mulher falsa, uma mulher mentirosa, olha só. Mas eu não menti, eu só omiti. É mentira também. A régua de Cristo, ela é mais alta. Então, quando fala que você não pode ter falsidade na sua boca, que você não pode mentir, e você quer dar essa desculpinha de que você não mentiu, eu só omiti, você tá mentindo e tá mentindo mal,
tá? Deus tá vendo. Não coloque na tua boca falsidade pra falar mal das pessoas, pra criticar a pessoa sem a pessoa estar perto. Coisas que não vão trazer vida, mas vão trazer morte. A gente acabou de falar, lembra? Que da mesma boca pode sair vida ou pode sair morte, pode sair bênção ou pode sair maldição. Que você escolha todos os dias ser uma fonte que jorra bênção, não maldição. Que a gente também pode tirar a perversidade dos nossos lábios. Porque às vezes você não é falsa, mas você é maldosa. Você é aquela pessoa que é passiva-agressiva. Olha, essa passiva-agressiva não vem do Senhor, não. É coisa da cobra do Éden lá, de Satanás. Tá bom? Você não pode ser aquela pessoa Mean Girls. Ai, eu sou a Regina George das Mean Girls. Não. Você é crente, minha filha. Você para com essas graças, tá? Não faz sentido uma mulher cristã querer ser Mean Girl. Querer ser personalidade de Regina George. Não. Não. De nós deve haver bondade, benignidade. São frutos do Espírito Santo. Não tem maldade. Não tem perversidade. A pessoa chega e fala, ai, que saia linda. Onde você comprou? Ai, adorei. Quero também. A pessoa sai e fala, nossa, que saia horrorosa, meu Deus. Que isso, gente? Isso é coisa de Satanás. Bateu, doeu, pega que é teu, minha filha. Continuando. Olhem seus olhos fixos naquilo que é bom, naquilo que é reto. Faça dos seus pés planos para que ande certeiro, né? Não caminhe em erro. E no nome de Jesus, que a sabedoria seja o seu guia, tá bom? Gente, esse foi o capítulo 4 de Provérbios. Espero que vocês tenham gostado desses ensinamentos que a gente trouxe até aqui. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, que vocês tenham saído daqui mais cheias do Senhor, mais cheias de sabedoria, mulheres mais sábias. E a gente se vê no próximo capítulo, capítulo 5. Um beijo. Tchau.